Se os 5 anos após a eleição de 1950 foram longos, os 5 anos após as eleições de 1960 foram mais longos ainda. Após a eleição de 1950, tivemos mais de 3 presidentes, um ex-ditador que muitos não queriam de volta sendo eleito, com a campanha da imprensa para o tirá-lo, porém com o povo e muitas das elites políticas mantendo no poder, com processos de impeachment, com militares dando entrevistas sobre a situação atual do país, com golpes arquitetados e com um contragolpe. Entretanto, os 5 anos após as eleições de 1960 seriam muito mais longos, e muitos podem dizer que eles, na verdade, durariam 21 anos. Após o presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, deixar o poder com o seu lema 50 anos em 5, os próximos longos 5 anos seriam governados por Jânio Quadros, o candidato eleito com maior número de votos populares brutos. Ele derrotou o Marechal Lott, que tomou a possível vaga do paulista Ulisses Guimarães à presidência pelo partido de Kubitschek, o PSD, e derrotou também Adhemar de Barros. Porém, quem são essas pessoas? Bom, precisamos começar do começo, ok? Não tão do começo assim. Durante toda a Segunda Guerra Mundial, o Brasil era governado por um ditador chamado Getúlio Vargas, que na época era visto como um opositor da esquerda, porém defendia uma direita totalmente intervencionista, uma vez que a direita conservadora pró-democracia, que foi a que venceu a guerra contra Hitler no Ocidente, passou a se opor ao regime. O primeiro período do Brasil governado por Getúlio Vargas era chamado de Era Vargas. Esse nome se dá devido ao fato de que o presidente do Brasil era Vargas. Ou melhor, de que o Brasil era do Vargas. Tá, não foi por causa disso. E agora eu vou contar a história do Brasil antes da Era Vargas. O Brasil antes da Era Vargas era basicamente comandado por um cartel de partidos chamado de Partido Republicano. Muitos se enganam e confundem a República Velha com a Era Vargas. Na Era Vargas, o Partido Republicano foi sim dividido em vários estados, e não existia um Partido Republicano Nacional. Porém, na República Velha, que é o nome dado ao período que existia antes da Era Vargas, o Partido Republicano de cada estado se filiava ao Partido Republicano Nacional. Ou seja, cada Partido Republicano de um estado era uma filial desse Partido Republicano Nacional. Uma prova disso é que existia uma convenção nacional que escolhia os candidatos à presidência da República pelo Partido Republicano. E essa convenção escolhia o candidato à presidência, ou melhor, o presidente, já que era apenas um partido nacional só. Essa convenção era eleita por convenções estaduais formadas por membros eleitos da Câmara Municipal de municípios, ou seja, os partidos republicanos de cada estado nada mais eram que divisões regionais do Partido Republicano no Brasil. Então sim, o Brasil praticamente era um país unipartidário. No Brasil dessa época, o poder dava cargo e não o cargo dava poder. Uma pessoa com poder iria ter o cargo que quisesse, e não o cargo que quisesse iria dar o poder à pessoa. Assim, lideranças fora do governo poderiam ter o cargo que quisessem. É algo similar a países comunistas, onde um líder de um partido possui qualquer cargo, seja de primeiro-ministro ou de presidente, mas ele sempre está no poder. E aqui temos o nosso primeiro erro da Wikipédia, já que o Partido Republicano não é considerado existente na Wikipédia. Não tem uma página para o Partido Republicano na época da República Velha. Não sei se a melhor correção para esse erro é fazer uma página para o Partido Republicano da República Velha na Wikipédia, ou incorporar a sua parte na página do Partido Republicano da República Populista, que é basicamente uma sucessão desse, uma refundação desse. O que se sabe nessa época também era que o Brasil imitava muito os Estados Unidos, mais do que hoje. E uma das imitações era o fato do Brasil ter como partido dominante o Partido Republicano, já que o Partido Republicano dos Estados Unidos era o dominante no país na época. Ou seja, o Partido Republicano dos Estados Unidos dominava os Estados Unidos e o Partido Republicano do Brasil dominava o Brasil. O Brasil imitava os Estados Unidos até no nome, já que o nome do Brasil era República dos Estados Unidos do Brasil. Algo similar ao nome dos Estados Unidos, que era Estados Unidos da América. E antes da República, o Brasil imitava no nome, na política partidária, a Inglaterra. Já que a monarquia brasileira surgiu com o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, uma óbvia cópia do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda, que era o nome do país onde estava a Inglaterra, e na época do Império existia o Partido Conservador e Liberal, imitando a política da época da Inglaterra, que possuía também o Partido Conservador e Liberal. E uma curiosidade é que o presidente da Câmara era chamado de líder.
Não com I, mas com EA, ou seja, imitando os Estados Unidos e a palavra inglesa leader, mostrando como os Estados Unidos era influente no Brasil e não mais na Inglaterra, apesar da Inglaterra também falar inglês. Quando a República foi proclamada via um golpe militar, a parte política dos republicanos se centrava mais em São Paulo, onde o primeiro partido republicano surgiu com o Manifesto de Itu. O militar que deu um golpe foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que era rejeitado entre esses republicanos. Com a primeira eleição pós-monarquia para a Assembleia Constituinte, todos os que foram eleitos eram membros do Partido Republicano, com qualquer outro partido não tendo influência nessa Constituição. Essa Constituição estabeleceu eleições competitivas, porém, diversos fatores culminaram na queda da democracia no Brasil. Deodoro foi eleito como candidato único, porém, os membros da Assembleia Constituinte o odiavam tanto, já que ele era apenas um militar que queria mesmo militares para governar, guarde isso, que até mesmo votou em protesto no presidente da Assembleia Constituinte, o paulista Prudente de Moraes, com ele quase recebendo o mesmo número de votos, mesmo sem ser candidato. Isso mostra a rejeição de Deodoro. Deodoro tenta dar um golpe de Estado no Brasil e fechar o Congresso Nacional, que era o sucessor da Assembleia Constituinte, por não conseguir governar em meio à inflação. Mas não consegue, tendo que renunciar, deixando seu cargo de presidente para seu vice-presidente Floriano Peixoto, que, apesar da Constituição deixar claro que naquela época vice-presidentes ficariam até novas eleições serem convocadas, Floriano Peixoto, também militar, decide ficar no poder. Tudo aparentando que ele se tornaria um ditador no Brasil pós-republicano, assim como vários ditadores pós-republicanos na América do Sul. Entretanto, ele decide apenas ficar no poder até as próximas eleições marcadas, caso não ocorresse a saída de Deodoro, que seriam diretas. Para isso, um partido nacional deveria ser formado, e os apoiadores de Floriano Peixoto formam o Partido Republicano Federal, e os partidos republicanos de estados diferentes aderem ao partido, se tornando filiais dele. E todo o partido tem um arquitetador, e o principal desse partido foi o paulista Francisco Glicério, que foi considerado um dos pais da República, sendo que, na época, os paulistas dominavam a República Brasileira, e nesse partido não seria diferente. Dá pra ver que na maioria dos períodos que seriam sucedidos no Brasil, a maioria dos dominantes seriam apenas de um estado, sendo que na República Paulista seria de Minas Gerais e na maioria das ditaduras, gaúchos. Nascia assim o Partido Republicano Federal, que tinha o objetivo de lançar um candidato civil para o governo do Brasil, ou seja, um candidato que não era militar. Floriano decide colocar como candidato único o já citado Prudente de Moraes, seu aliado, como sucessor apontado, sendo ele um republicano nato, civil e paulista, como os republicanos originais. Todos esses presidentes possuíam um apoio popular grande entre as elites, e por isso concorreram sem oposição, como os primeiros presidentes dos Estados Unidos. Existiam outros partidos? Existiam, mas tudo indicava que para ser oposição ao presidente, deveria ser membro do Partido Republicano, que fundaria uma dissidência. Mas agora os próximos presidentes precisariam fazer algo para se manter, pois agora existiam duas alas entre os republicanos. Uma que era da direita mais conservadora tradicionalista, que defendia o sistema agrário e mais conservação do sistema republicano como estava, seguida por seguidores de Prudente de Moraes, e a outra era a direita mais positivista, que defendia o sistema moderno e seguia o que defendia o já falecido Floriano Peixoto. Uma direita era mais tradicionalista e iria manter o sistema por mais corrupto que fosse, e a outra direita era mais positivista e inseria teorias dizendo que não era só ser tradicionalista para ser direita, mas sim ter teorias que eram contra a corrupção e a favor da evolução da sociedade. Francisco Glicério, ainda representando a direita positivista e o Partido Republicano Federal, defendia que o presidente tivesse mais poderes, enquanto o Prudente de Moraes defendia negociar. Os que defendiam maior poder para o presidente eram chamados de florianistas, pois mimetizavam a forma de governar de Floriano Peixoto. Floriano Peixoto este que não apenas se manteve no poder violando a Constituição, mas também através de um governo autoritário reprimindo protestos. Esse governo autoritário e a sua estadia ilegal no poder fez com que ocorresse uma segunda revolta da Armada, onde militares tentaram tirar ele do poder, porém não deu certo e esses militares foram presos. E a anistia para esses militares era discutida no Congresso, com Glicério sendo contra a anistia para esses militares. Podemos dizer que Floriano Peixoto foi o primeiro presidente gostado do Brasil, ou seja, um presidente com culto à personalidade a ele e pessoas que gostavam do seu governo, além de pessoas que eram saudosistas ao seu governo, ou seja, ele foi o primeiro ditador militar do Brasil a ter saudosistas apoiando o retorno à sua ditadura ou apoiando o retorno à sua forma de governo. Afinal, ele já havia morrido, logo ele não poderia voltar a ser ditador.
E em contrapartida, existiram pela primeira vez no Brasil pessoas que eram contra o governo de Floriano Peixoto e acusavam alguns políticos de falarem que eles iriam trazer de volta o autoritarismo de Floriano Peixoto. Ou seja, pela primeira vez existiram pessoas que se opunham à ditadura militar no Brasil e diziam que o governo de um candidato poderia trazer de volta essa ditadura militar. A República Velha, ao contrário do que muita gente pensa, foi um período conturbado, cheio de massacres e rebeliões. Além disso, foi um período autoritário durante quase toda a sua existência, e não apenas uma democracia corrupta. Uma das rebeliões foi a Revolução Federalista, em que sulistas se rebelaram contra o então presidente Floriano Peixoto, pedindo mais autonomia dos estados, pois Floriano Peixoto era mais centralizador. Francisco Glicério também era contra a anistia a esses revoltosos que foram derrotados. E essas revoltas fizeram muitas pessoas a favor do florianismo quererem mais autoridade do presidente. Mas na época ninguém sabia para que lado levar a República Brasileira. Uns queriam o lado do autoritarismo e outros queriam o lado pró-americano, mais democrático. A República era um sistema novo e não era simples como a monarquia ao ponto de ter uma pessoa no topo dizendo para que lado levar. Ou seja, cada um queria que a República fosse de um jeito. Francisco Glicério rompe com Prudente de Moraes devido a essas discordâncias, e Francisco Glicério tende a ser um dos homens mais poderosos da República ao se candidatar à presidência da Câmara Federal. Porém, ele perde essa eleição para Arthur Rios devido ao fato de não ter o apoio do presidente Prudente de Moraes. O Partido Republicano Federal ainda era o partido da maioria dos deputados, e Francisco Glicério deveria trazer deputados para o seu lado para se candidatarem à presidência da República, caso ele mesmo não se candidatasse como muitos especulavam. Além de Glicério, outros foram cogitados como candidatos à presidência pelo Partido Republicano Federal, sendo que Lauro Sodré, um paraense florianista e que Glicério não queria, vence as prévias. Porém, Lauro Sodré renuncia à sua candidatura, e assim outros candidatos são cogitados. Afonso Pena não era uma opção para Glicério, porque Afonso Pena teve uma ruim presidência no Banco do Brasil, e isso enfraqueceu ele. Para Glicério, o candidato não poderia ser alguém que ele discordava, como Júlio de Castilhos ou Quintino Bocaiúva. Bernardino de Campos não ia largar a pasta da fazenda para ser candidato, e Campos Salles estava muito próximo do círculo de Prudente de Moraes. Restava assim um político chamado Rosa e Silva. Porém, a convenção de novo homologa Lauro Sodré como candidato pelo Partido Republicano Federal, que dessa vez aceita. Com o apoio de Prudente de Moraes, o candidato da direita mais tradicionalista, o paulista Campos Salles, que era apoiado por partidos republicanos de todos os estados, fazendo surgir um novo partido nacional, o Partido Republicano, se candidata à presidência. O Partido Republicano Federal praticamente se desfaz ao todos os partidos republicanos estaduais se desfiliarem dele. Campos Salles tem sua candidatura fortalecida ao Prudente de Moraes sofrer um atentado feito por um republicano mais radical. E assim Campos Salles vence Lauro Sodré, sendo que o Partido Republicano Federal perdeu o apoio de todos os partidos republicanos estaduais, que se desfiliaram. Para governar, Campos Salles precisa fazer uma política para fazer os partidos republicanos de cada estado, pois cada estado possui o seu, apoiarem o seu governo federal. Assim, Campos forma um cartel onde cada partido republicano decidiria entre eles qual candidato seria apontado e sem nenhum outro partido lançando opositor. O candidato seria único e o povo apenas confirmava a escolha. Assim podemos dizer que o Brasil era uma oligarquia, já que quem praticamente definia o candidato eram poucos, no caso, os membros dos partidos republicanos. Naquela época, sem um imperador para unir e mediar o país, cada ente político queria vencer eleições, pois agora elas significavam algo para você ter poder completo. Então, era muito comum cada estado ter um governo que fraudasse eleições. Basicamente, o Brasil não era uma ditadura, mas sim uma união de ditaduras estaduais. Então, independente se era um candidato de oposição ou não ao governo nacional, cada estado forçava o seu povo a votar em seu candidato. Basicamente, como em toda ditadura, os estados fraudavam eleições e forçavam pessoas a votarem em seus candidatos. Porém, não apenas em candidatos para governar seu estado, que era a região onde estava a ditadura, mas também para candidatar-se ao governo nacional. Uma diferença é que o candidato ao governo nacional poderia perder ou não, já que outros estados poderiam apoiar outro candidato e esse candidato vencer. Essa política fez os primeiros opositores desse sistema serem a direita, que, como eu disse, era mais positivista e moderna. Então se parecia mais com a direita atual, que defendia a urbanização, capitalismo e evolução do sistema. Apesar de existir também a direita monarquista, que se opôs a esse sistema também.
Mas há para se reparar que a maior parte da oposição a esse sistema era a direita. A esquerda ainda nem existia direito. E isso é esperado, já que o Brasil havia acabado de sair da escravidão. Logo não existia um capitalismo para fazer uma esquerda anticapitalista surgir. Após o candidato de Campos Salles, o paulista Rodrigues Alves, derrotar o candidato da direita, Quinti Ubaldino do Amaral. O Baldino do Amaral era o candidato oficial. Acontece que Prudente de Moraes decide não apoiar esse novo sistema e funda um partido novo, chamado de Partido Dissidente ou Dissidência Paulista. E na convenção desse partido, o Baldino do Amaral derrota Quintino Bocaiúva, e seu vice-presidente escolhido foi Justo Sherman. Mas o Baldino recebeu tão poucos votos que até mesmo Quintino Bocaiúva teve mais votos que ele. E eu não sei se Quintino Bocaiúva continuou sua candidatura ou se teve votos apenas de protestos. Mas como eu disse, Rodrigues Alves, o candidato de Campos Salles, vence a eleição e mantém o sistema. Praticamente todos os candidatos à presidência apoiados por presidentes em exercício na República Velha venceram eleições, mas todos os que viveram para ver seu sucessor terminar seu mandato iriam influenciar a política, ou se candidatando, ou se pré-candidatando, ou apoiando algum candidato de oposição, ou se rebelando. Rodrigues Alves decide reconhecer que Minas Gerais, na época o estado mais importante e populoso, precisava ter uma voz no governo. Mantenha os seus aliados mais próximos e os seus inimigos mais próximos ainda. Rodrigues Alves era paulista do Partido Republicano Paulista, e ele fez um pacto com Minas Gerais que dizia que entre uma eleição e a outra, um presidente seria paulista e na outra um presidente seria mineiro. Assim ficou decidido que em uma eleição o Partido Republicano Paulista iria apoiar um candidato, paulista ou não, e em outra o Partido Republicano Mineiro iria apoiar um candidato, mineiro ou não. E em cada eleição todos os partidos iriam apoiar o candidato lançado por cada um desses partidos na vez dele. O Brasil vivia um verdadeiro cartel de partidos, tipo a CBF, onde cada estado tinha o seu partido, mas os líderes partidários de cada estado decidiam entre si qual candidato lançar, sem concorrer entre si, e o eleitor só precisava aprovar o candidato. Ou seja, o Brasil era unipartidário. Afonso Pena, presidente sucessor e mineiro, foi eleito sem oposição. Mas afinal, essa política poderia dar errado? Bom, como diria um velho filósofo, é só não morrer. Mas essa política quase deu errado ao Afonso Pena Morrer. E o seu sucessor, o vice-presidente e direitista Nilo Peçanha, tentaram apoiar um candidato militar dele como sucessor para o Partido Republicano apoiar, o sobrinho de Deodoro da Fonseca, Hermes da Fonseca, sendo que outras candidaturas civis foram propostas, como a de Rui Barbosa, um intelectual que apoiava o liberalismo constitucional, ou seja, mais liberdade para o povo segundo a Constituição, e era contra esse sistema. E o Barão do Rio Branco, que ajudou a anexar o Acre. Mas a convenção não deu outra. Um militar, Hermes da Fonseca, foi nomeado e apontado como candidato à presidência. O Partido Republicano até mudou o seu nome para Partido Republicano Conservador. E o Hermes passou a ser o candidato da mudança, um militar que iria mudar a sociedade e iria pôr ordem na situação. Mas, por ser o sobrinho do terrível Deodoro e militar como Floriano, teve Rui Barbosa falando, ele não, pois o militar iria ser autoritário como os dois já citados, Floriano e Deodoro. E o Partido Republicano Paulista, que dizia na época ser o Partido Republicano de São Paulo, decide ele mesmo fazer uma convenção nacional e aponta Rui Barbosa como candidato à presidência. Lembrando que era a vez de São Paulo apoiar um candidato à presidência e Hermes não era paulista. E assim o Partido Republicano Paulista não reconhece a Convenção Nacional do Partido Republicano. Entretanto, Hermes vence a eleição, com Nilo Peçanha metendo a mão nas eleições. Mas digamos que todas as eleições tinham metida de mão, e somente depois que os opositores de Hermes assumiram o poder, eles resolveram reconhecer Hermes como metedor de mão único. Mas o governo de Hermes foi tão ruim que tudo voltou ao normal, e as oligarquias de novo prestigiaram o poder, e o partido planejava indicar Campos Salles, um paulista, para a presidência, e o mineiro Venceslau Braz como vice, como uma maneira de reconstruir a política de São Paulo e Minas. Mas Hermes conseguiu apoiar Venceslau Braz, um mineiro mais direitista e até mesmo a favor de eleições indiretas, como seu sucessor à presidência, e não apenas à vice-presidência, e ele conseguiu eleger Venceslau Braz. Rui Barbosa até tentou se candidatar para presidente contra Venceslau Braz pelo seu novo partido formado, o Partido Republicano Liberal, mas falhou porque ele desistiu. A derrota de Rui Barbosa mostrou que a direita pró-liberal e não militarista estava morta e assim era necessária uma direita pró-militar e intervencionista militar que deveria fazer oposição ao sistema. Direita essa que apoiou a derrubada do sistema que conservadores e a direita antiga apoiavam, que era a monarquia. Depois da presença de Hermes, a direita passou a se aliar mais com militares para tentar derrubar esse sistema. Guarde isso.
Porém, em menor escala, a esquerda comunista chega ao Brasil e passa também a se opor ao sistema. Depois, Rui Barbosa se candidatou contra Epitácio Pessoa, que não era nem paulista nem mineiro e estava sendo lançado ao Rodrigues Alves, um paulista, morrer antes da posse. Sendo que Rui Barbosa perdeu a convenção nacional para Epitácio Pessoa no Partido Republicano, porém Rui Barbosa não desistiu de sua candidatura e, como avulso do Partido Republicano, recebeu autorização do Partido Republicano para concorrer pelo mesmo partido sem ter sido homologado pela convenção. Mas mesmo assim, Rui Barbosa perde de novo para Epitácio Pessoa. E só lembrando que não existia esse negócio de partido estadual a nível nacional. O partido estadual poderia fazer um partido nacional, porém, Rui Barbosa se candidatou por partidos nacionais. Ele se candidatou pelo Partido Republicano, não pelo Partido Republicano Paulista. Rui Barbosa até disse a famosa frase ao falar do presidente da época dessa eleição, Delfim Moreira, era um louco, dizendo que até um louco poderia ser presidente, mas ele não. Uma curiosidade é que Rui Barbosa escreve um artigo defendendo a República ainda na época do Império, e muitos dizem que, pelo menos no caráter intelectual, esse artigo derrubou a monarquia. Um outro poeta, como Rui, iria participar de um artigo que derrubou um regime no futuro, mas vamos deixar para depois. Mas devemos ver que, nos dois casos, militares derrubaram o regime, e não a intelectualidade. Na época do Império, todo mundo sabia quem era o imperador Dom Pedro II. Porém, na época da República, muitos nem sabiam quem era o presidente. Afinal, eles não podiam participar em maioria da escolha, já que analfabetos eram proibidos de votar e a maioria dos brasileiros era analfabeta. Mas Rui Barbosa e Hermes da Fonseca mudaram ambos o jogo, mesmo sendo opositores. Por isso, concorrência é maior que cartel. Rui Barbosa mudou o jogo sendo um candidato que saía de casa. Sim, antigamente candidatos nem saíam de casa na campanha e fazia comícios, e o motivo era claro. Ele foi o primeiro candidato a atacar o outro candidato e não apenas aceitar uma escolha em prol da nação. Logo, ele era a oposição que queria o opositor não eleito. Lembre-se, ele não. Hermes da Fonseca também mudou o sistema ao ser de uma direita mais a favor da mudança e mais teórica, não sendo apenas uma direita que queria manter o status quo e o tradicionalismo. Ou seja, ambos os políticos fizeram mais competitividade, e essa competitividade iria durar até o final da República Velha, já que muitos políticos agora iriam disputar eleições presidenciais, e assim, eleições presidenciais seriam mais competitivas. Já dava para ver que a política café com leite, que era o nome dado entre a aliança entre São Paulo e Minas para lançar presidentes, estava quebrada, ou pelo menos estava alterada para sempre. Podemos dizer que a eleição de 1910 mudou a República Velha e ajudou a destruir ela, já que essa eleição foi a primeira mais competitiva da República Velha, e essa eleição foi a única em que tiveram dois candidatos que não eram nem de São Paulo e nem de Minas. Hermes da Fonseca era do Rio Grande do Sul e Rui Barbosa era da Bahia. Assim, depois dessa eleição, muitos candidatos passaram a ser de outros estados ou com teorias, além de que muitos candidatos passaram a criticar o sistema, não apenas sendo uma direita tradicionalista e defensora do status quo. A política café com leite, que foi o nome da aliança entre Minas Gerais e São Paulo para controlar a presidência, estava praticamente quebrada. E podemos dizer que a República Velha nunca mais seria a mesma depois disso. Afinal, é a partir dessa eleição que começariam as críticas ao governo e as insurgências que levariam à chamada Revolução de 1930. Rui Barbosa era um cara culto e decepcionado com a política da época, e também por não ter sido eleito nunca, renuncia ao seu cargo no Senado, já que todos apenas eram coronéis, que apenas queriam se manter no poder e não tinham ideologia nenhuma. Porém, o legado de Rui Barbosa seria continuado, já que a maioria dos deputados jovens da época que não eram filhos de coronéis, ou pelo menos grande parte, iria já ter alguma inclinação ideológica, sendo formado pela juventude. Na época, existiriam nomes como José Américo de Almeida e Gustavo Barroso, que entrariam para a política e fariam história com suas ideologias. Mas ainda assim, todos os deputados da época não tinham ideologia, algo similar com os deputados do hoje chamado Centrão, e parecia que a política café com leite iria voltar ao Washington Luiz, governador de São Paulo, combinar apoiar Arthur Bernardes, governador de Minas Gerais, para ser candidato à presidência em troca de Arthur apoiar ele como candidato a presidente para a sua sucessão. E nessa época a direita estava pé da vida com o sistema e o seu candidato Nilo Peçanha foi derrotado. E assim começaram as rebeliões contra Arthur Bernardes, que eram as chamadas rebeliões dos tenentes, o tenentismo.
Muitos dos tenentistas eram de direita, mas muitos também eram de esquerda, entre eles Luiz Carlos Prestes, um comunista. Mas dá para ver que muitos da esquerda e da direita agora apoiavam intervenção militar. E uma hora, uma dessas intervenções iria dar certo. Qual seria? Eu sou uma pessoa que não gosta de termos como centro, ou terceira posição, ou sincretismo, pois para mim, esquerda e direita são eixos e não opostos. Logo, eu acho que toda ideologia tem a sua ala direita e a sua ala esquerda. Assim, eu vou dizer que a ideologia de cada partido e de cada partido político que aparecer é do meu jeito, mas eu também vou colocar a classificação de cada um caso o centro exista. Mas, quando eu a partir de agora falar direita intervencionista e esquerda tradicionalista, eu estou praticamente falando ou do centro ou do sincretismo para alguns, ok? E agora eu vou mostrar os partidos da época que eu citei. Bom, naquela época da República Velha, o Partido Republicano recebeu muitos opositores da direita, com a direita se opondo a ele, apesar de muitos ainda considerarem ele de direita. Após anos desse sistema corrupto e de tentativas frustradas de tanto a direita quanto a esquerda de derrubá-lo, o presidente do sistema, o paulista Washington Luiz, decide apoiar um paulista como sucessor, o que fez Minas Gerais ver o tratado com São Paulo como violado, e decide apoiar Getúlio Vargas, um gaúcho, como seu candidato, em troca do Partido Republicano do Rio Grande do Sul romper com o governo. Vargas era o candidato da direita que unia todos os modernos contra o sistema agrário. Mas afinal, o que é modernismo? Bom, praticamente modernismo tem como uma das bases seguir uma ideologia e não a religião ou ficar sem ideologia. Os apoiadores de Vargas não eram pós-modernos, longe disso, literalmente em tempo longe disso, mas apenas não apoiavam esse regime sem ideologia que existia no Brasil. Se você colocasse o Pierre Petler no Irã atual, ele seria moderno. Assim, em torno de Vargas, um partido de liberais, socialistas, positivistas, conservadores e de todos os modernos se forma, chamado de Aliança Liberal, que muitos acusavam de ser um partido anticatólico, com Júlio Prestes, o candidato de Washington Luiz, falando que Vargas era uma pessoa anticatólica. E o outro candidato opositor, o de esquerda, era Minervino de Oliveira, do PCdoB, mas ninguém se importa e ninguém se lembra dele quase. Sendo que a gente deve lembrar que a direita era ainda o principal opositor do sistema, principalmente a juventude liberal. O candidato de Washington Luiz vence, mas um golpe militar, chamado de Revolução, em 1930, deu poder para Getúlio Vargas, que foi um dos candidatos contra esse sistema que foi derrotado em uma das poucas eleições onde um candidato concorria contra o candidato do cartel. Mas convenhamos que Vargas era sim parte do sistema, afinal ele era apoiado por Minas Gerais, que era um dos principais membros do sistema e queria manter o sistema, e Vargas tinha o seu próprio partido estadual. Bom, mas devemos saber que depois da eleição de 1910, a aliança entre São Paulo e Minas nunca foi a mesma e logo se rompeu por causa disso. Esse golpe foi apoiado por modernistas, sejam militares, fascistas, comunistas ou socialistas, sendo que esse golpe foi uma das tentativas de rebelião militares que deu certo. Existiam várias tentativas de rebelião militares e existiram várias, porém nunca uma delas deu certo, e essa deu. Afinal, uma hora uma rebelião dava certo. Então não era se a rebelião desse certo, mas sim quando uma rebelião desse certo. Se não fosse em 1930, seria em outro período. Poderia ser antes, na rebelião de 1922 contra Epitácio Pessoa. E muitos dizem que fake news estimulam pessoas a fazerem protestos que não deveriam ocorrer, pois vieram de notícias falsas. Geralmente a esquerda faz esse tipo de protestos. Mas e se eu te disser que o golpe contra Washington Luiz veio de uma fake news? Que talvez foi a primeira fake news política da história que causou uma rebelião e uma onda de protestos. Essa fake news dizia que o vice-presidente na chapa de Vargas, João Pessoa, um político da Paraíba, que por causa disso virou um símbolo e a capital e a bandeira da Paraíba possuem alusão a ele, foi assassinado pelo governo do presidente do sistema, Washington Luiz, quando na verdade ele foi assassinado por motivos comuns. Olha aí de novo fake news gerando movimentos na sociedade brasileira. E isso motivou o levante que derrubou o presidente.
No estado de João Pessoa, Paraíba, existia um político influente que apoiou o golpe, chamado José Américo de Almeida, que ajudou o golpe a ser aplicado no Nordeste do Brasil. Mas isso é história para outro vídeo. Gostou do meu canal? Então, por favor, se inscreva, porque eu queria monetizar esse canal para continuar postando os vídeos para vocês. Por favor, também assistam até o final, porque eu também quero ter horas de views. Por favor, se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like também, pois isso estimula as pessoas a compartilharem. Ativem o sininho para receber um novo vídeo dessa série. Até mais!